Bom dia a todos. Vamos então, fechando nossos olhos, nos harmonizando com esta casa, com a espiritualidade aqui presente, com os mentores desta casa, com a energia do nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos dê força e coragem para que a cada dia sejamos melhores do que fomos ontem. Agradecendo a Jesus por mais esta oportunidade de estarmos aqui neste dia. Pedindo a Deus que ilumine nosso irmão Adriano, que vai fazer para nós o Evangelho desta manhã. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom dia a todos. Hoje, dando sequência aos nossos estudos do Evangelho, nós vamos falar sobre família, um pouco sobre a família dentro da visão espírita, dentro da doutrina espírita. E é um tema bastante interessante, porque independente, de sermos espíritas, não sermos, independente disso, é um tema que sempre, fica na mente das pessoas, Por que eu tenho essa família, O que esta família significa? Minha família são estes, Como será depois, que a gente fizer as nossas passagens, fizemos as nossas passagens? Tudo isso fica na nossa mente, martelando, Por mais que a gente estude, por mais que a gente vá buscar respostas, essas perguntas sempre ficam na nossa mente. Então é importante observar que dentro da doutrina espírita existe uma razão para nós termos a família, a família em si, Nós, como espíritos imortais, evoluímos constantemente em decorrência das nossas vivências aqui no plano físico, Nós nascemos, crescemos, aprendemos, desenvolvemos, morremos, voltamos à pátria espiritual, depois nós renascemos novamente e assim sucessivamente, quantas vezes forem necessárias, até que nós atinjamos o nosso ápice no crescimento evolutivo. Agora, o que acontece é que nosso crescimento espiritual, moral, ele é individual, ou seja, cada um cresce por si só, se desenvolve por si só. Porém, para que a gente possa fazer isso, é necessário o coletivo. Nós não fazemos isso sozinhos, nós precisamos estar em coletivo. Apesar do meu crescimento depender somente do meu esforço, eu preciso estar num grupo, eu preciso estar socializando, eu preciso estar com outros, para poder pôr em prática, para poder desenvolver, perceber, sentir, e de fato internalizar todo esse aprendizado que a vida vai nos oferecendo. Então assim é a necessidade, e por isso nós nascemos em grupos familiares. Não é por acaso, que a gravidez, o período da gestação leva 9 meses, não é por acaso que os filhos passam a depender do pai por longos anos, dos pais, longos anos de dependência, para que os vínculos sejam fortalecidos entre esses espíritos, para que os ensinamentos sejam de fato plantados e edificados dentro do coração dessas crianças, E assim as coisas vão crescendo, assim nós vamos evoluindo. Então a importância da família é enorme, porque de fato representa a nossa base, o nosso alicerce para o nosso desenvolvimento. Sem isso, dificilmente nós cresceríamos, alargaríamos os nossos passos, Agora tem um outro ponto bastante interessante, que é quem é de fato a nossa família, Então, porque a princípio a gente observa a família assim como os pais, os avós, os irmãos, os tios, as tias, os primos, esse círculo.
Mas a nossa família espiritual é muito maior do que esse grupo, né? Desse grupo terreno do momento. Porque a nossa família espiritual, ela está conosco desde quando nós fomos criados. E ela acompanha e vai aumentando, ampliando, né? Até o infinito, né? Até o fim dos tempos, que não existe. Então, ou seja, nós vamos crescendo sempre, constantemente. E essa família vai ampliando. Agora, esse processo, né? Se dá justamente por quê? Porque em cada existência nós desenvolvemos relações, pai, mãe, filho, né? Aprimoramos, corrigimos, modificamos sentimentos, né? Aprimoramos, fortalecemos e desenvolvemos com outras pessoas. Surgem outros, né? Às vezes nós percebemos que existem pessoas que não fazem parte da nossa família física, mas que têm muito mais relação, muito mais afinidade conosco do que os próprios de sangue, né? Aí você fala, não seria esse de fato um irmão, né? É muito mais irmão do que o meu irmão de sangue, né? E fazem de fato. No planejamento encarnatório, né? Nos nossos planejamentos, eles não são feitos especificamente vida a vida, assim, começa hoje para você nascer, vai passar, vai viver com fulano, beltrano, e assim vai. O planejamento espiritual, ele começou quando nós fomos criados e ele vai além, né? Além do que a gente possa imaginar. Então, esses planejamentos, esses planos vão envolvendo pessoas, vão agregando novas pessoas, vão sendo utilizados para corrigir relações nas quais nós tivemos erros no passado, porque tudo é baseado, como já disse Jesus, na lei do amor, né? A lei do amor. A lei do amor rege toda a obra da criação. Então, por amor, nós formamos as famílias e por amor nas famílias, nós corrigimos os nossos sentimentos equivocados. Por exemplo, se hoje nessa existência eu desenvolvo uma inimizade, né? Aí eu magoo, machuco, agrido, firo alguém, qual que seria a melhor forma de eu corrigir essa inimizade, né? Fazendo com que eu viesse junto com essa pessoa, né? Aí eu venho e nasço, né? Junto com essa pessoa que eu desenvolvi uma inimizade. A colocação da dependência, da relação família, vai forçar de forma natural que os sentimentos que antes eram agressivos, né, inimizades, se transformem gradativamente em relação de afeto. Por quê? Porque existe uma dependência, existe uma troca de relações e começa um depender do outro. Então, até então, ontem, por exemplo, eu era inimigo de fulano, eu renasço junto com ele, uma existência, vai ser aquela existência atritosa, difícil, né? Aqueles irmãos que não se dão bem, dificilmente se enquadram, mas sucessivamente, vida após vida, na sequência, isso vai sendo substituído pelos laços do afeto, do amor. Então, veja só, não existe um castigo, uma punição, né? Você fez mal para alguém, vai sofrer consequência. Não. Se duas pessoas não se dão bem, né? Começam a conviver juntas, colocam-se juntas. Por quê? Porque naturalmente elas vão se equilibrar, elas vão aprender a aceitar a outra, entender a diferença do ponto de vista do outro e vão aprendendo a conviver e, consequentemente, aprendendo a se gostar naturalmente, sem imposição, sem força, sem sofrimento, desde que as mentes estejam dispostas, né, a buscar essa reconciliação. E aí essa reconciliação vem nos seios familiares, físicos, né? Consequentemente, no futuro, né, no plano astral, estas inimizades vão transformar estas pessoas em membros de uma mesma família espiritual. As famílias espirituais, elas vão crescendo como clãs, né? Tem milhares de espíritos fazendo parte de cada uma e vão aumentando, até que chega o ponto, como já dizia o Cristo, que nós entendemos, venhamos a entender, que somos uma só família no orbe, filhos do mesmo Pai, todos irmãos. Mas para que a gente possa de fato chegar nessa compreensão, nessa amplitude, né,
muito tempo vai se passar, muitas encarnações vão se fazer necessárias para que a gente vá modificando os nossos conceitos e abrindo as nossas mentes para podermos realmente desenvolver sentimentos iguais por todos. De escala menor, a família desenvolve em nós o princípio, né? A família física. Você começa vivenciando com seus pais, sua mãe, seus irmãos, você desenvolve ali um vínculo de amor, afeto, lealdade, né? Fidelidade, muito estreito com aquele pequeno grupo. Agora, no plano astral, a gente tem que desenvolver o mesmo para todos. Agora, como é que a gente vai fazer isso? A não ser com muita vivência, muita experiência, muito trabalho, né? Vivenciando situações onde nós nos coloquemos à prova para realmente estarmos abertos a aceitar, entender, acolher o próximo, né? Trazê-lo para o nosso seio familiar, né? Porque o nosso seio familiar é muito pequenininho ainda, né? A gente tem que aumentá-lo para poder agregar os outros, né? E assim sucessivamente. Então a família, ela vem justamente para trazer essas bases. Outro ponto muito importante da família é justamente na formação do novo caráter, da nova personalidade, né? Toda vez que nós mergulhamos na carne, nascemos novamente, nós desenvolvemos uma nova personalidade, né? Ontem eu posso ter sido João, hoje eu sou Adriano, né? Quando eu fui João, eu vivenciei determinadas situações, hoje vivencio outras. Eu não me lembro de quem eu fui ontem, não faço a menor ideia, né? Mas tudo que eu aprendi e vivenciei ontem está registrado no meu inconsciente. E essas somatórias de situações, de conhecimento, aliadas com o que eu aprendo e vivencio hoje, faz com que eu me torne quem eu sou hoje, a somatória disso, né? Então, se é assim que funciona, é muito importante a participação dos pais na produção e na condução da nova personalidade que está se formando sob os seus cuidados, que é o seu filho, sua filha, né? Porque o que está acontecendo nesse processo é uma nova experiência. Apesar de sermos todos espíritos antigos com muita bagagem, né? Neste momento nós nascemos com as nossas memórias apagadas, né? Começamos de novo, né? Para quê? Para que possa ser incutido novas ideias, novos conceitos. Porque quando a gente define o que é nossa ideia e nosso conceito, é muito difícil a gente abrir mão das nossas ideias e conceitos por algo novo, né? Depois que a gente finca o pé, finca a nossa bandeira dizendo somos isso, é muito difícil a gente mudar. O nosso orgulho ainda não deixa, né? A gente não aceita. Mas quando nós nascemos com a memória resetada, apagada, fica muito mais fácil, né? Os pais incutirem ideias, o meio em que a gente vive trazer novas ideias, conceitos, e nós nos modificarmos, né? Para que possa mostrar isso de uma forma simplista, né? Assim, um exemplo simples, né? Hipotético. Imagine a seguinte situação: uma pessoa, ela nasceu por diversas encarnações seguidamente num meio militar, né? Então, filhos de militares, né? Continuou sendo militar também. Então, ela desenvolveu ao longo desse período, ela desenvolveu todas as características necessárias, por exemplo, para o meio militar. Então, ele tem controle, ele tem regras, disciplina, ele tem rigidez, inflexibilidade em alguns pontos, né, porque cumpre as ordens como deve ser, né? Ele segue aquela vida exatamente daquela forma. Mas de repente chega um momento que a gente precisa desenvolver, além disso que ele já desenvolveu, as qualidades que ele já adquiriu por essa vivência, é necessário desenvolver outras características que essa vida talvez não traga de forma tão simples, né? E tão objetiva. Aí, por exemplo, renasce num seio familiar, por exemplo, num outro local, mais voltado a, por exemplo, religiosidade, frequentando, sei lá, de repente,
desenvolve uma necessidade, uma vontade de uma vida eclesiástica, por exemplo, né? Ele vai desenvolver a fé de uma forma diferente. Então, quando você alterna o núcleo familiar, você alterna também o direcionamento. Então, às vezes, a gente precisa de direcionamentos diferentes para poder alavancar conquistas diferentes, né? Porque em cada existência nós galgamos algum espaço, sempre. Nós crescemos em algum sentido. Mas nós temos um leque, né, infinito de posições onde devemos desenvolver também. E aí são as alternâncias de local, época, momento, que fazem com que a gente desenvolva mais ou menos determinadas situações. E a gente rompe paradigmas, a gente rompe conceitos fixos, porque começa a vivenciar situações diferentes. Por exemplo, aquela pessoa que viveu por várias encarnações, por exemplo, na opulência, na facilidade financeira, de repente nasce num momento onde você tem dificuldades. Muda a forma de ver, muda a forma de entender as coisas, aquele espírito modifica diversas situações pela vivência. E aí nós temos a infinidade dos cenários que o mundo proporciona. Por isso que nós temos tantas desigualdades, por isso que nós temos tantas diferenças, porque na verdade para o espírito são situações de aprendizado, são situações onde ele se coloca à prova para desenvolver, para exercitar, para crescer. E as nossas famílias permitem isso, né? Permitem que nós ensinemos conceitos novos, permitem que nós passamos a valores, né? As questões das virtudes, a gente desenvolve. Às vezes a gente tem agregado ao nosso seio familiar um espírito ainda um pouco mais endurecido, e vai ser justamente o convívio nesta existência com vocês que vai fazer com que ele deixe de ser tão endurecido, que ele comece a seguir um novo caminho, que ele comece a ter um despertar para outras ideias. E assim a gente vai gradativamente evoluindo, crescendo. Nós temos pressa, né? Nós encarnados, a gente sempre quer as coisas para ontem, né? A gente quer uma solução imediata, porque a gente prima por uma resposta imediata, né? Que as coisas mudem de hoje para amanhã. Se puder ser de hoje para hoje à tarde, está melhor ainda, né? A gente tenta isso. Só que a evolução, ela é lenta, ela não tem esse time nosso. Aliás, esse tempo nosso é nosso, encarnado, né? Para a espiritualidade, nós temos o infinito todo do tempo para ir crescendo. Então, as experiências, elas demandam tempo, elas demandam vidas, existências inteiras, onde você vai trabalhando aquele sentimento, onde você vai trabalhando o crescimento daquelas ideias, o fortalecimento daquelas convicções. Levam vidas, né? Não é nada que a gente vá mudar em minutos, instantes. Aí a gente começa o processo, a ideia vai remoendo na mente, vai girando no inconsciente e se fortalecendo cada vez mais no nosso íntimo. A necessidade da mudança, a necessidade de sermos diferentes, gradativamente vai acontecer, né? E a gente tem que respeitar esse tempo. E as famílias são fundamentais nesse serviço, porque quando a gente tem mergulhado na família, a gente vai ver, não existe, né, nenhuma família perfeita. Aquela família da propaganda de margarina, né, do café da manhã que está todo mundo sorrindo, né, todo dia, não, só na propaganda, né? Infelizmente, as famílias têm problemas. Por que têm problemas? Porque nós todos temos problemas. Nós não somos ainda perfeitos, né, para ter uma existência perfeita. Nós temos os nossos orgulhos, as nossas vaidades, nos ferimos por causa disso, né? São esses problemas que justamente nos causam os nossos mal-estares, né? Às vezes deixamos de estar sorrindo na mesa do café da manhã justamente porque o orgulho fala mais alto, né? Porque não aconteceu do jeito que a gente gostaria de acontecer, a minha ideia não foi tão aceita como eu gostaria que fosse, e assim vai, né? Pequenos orgulhos, pequenas vaidades
que nos tiram, nos roubam o sorriso, né? E assim nós vivemos, mas essas dificuldades e essas situações são justamente o nosso caminho de aprendizado. A partir do momento que a gente para analisá-las, percebê-las e chegar na origem delas, é o processo que nós estamos fazendo para a nossa modificação, para o nosso crescimento, para a nossa melhora. Enquanto a gente simplesmente aceitar esses infortúnios, né, como fatos da vida, nós vamos ficando estagnados. Agora, a partir do momento que a gente para perceber, para analisar e falar, mas por que que eu estou sentindo isso? Por que que está acontecendo isso? Se for buscar a causa dentro de nós, não no lado externo, mas dentro de nós, a gente cresce. Enquanto a gente colocar a culpa no lado externo, né, a culpa no terceiro, a gente não vai sair do lugar. Mas a partir do momento que buscar dentro de nós, por que que eu fico insatisfeito? Por que que eu fico chateado? Por que eu me entristeço? Né? Por que eu prefiro isso ao invés de estar junto com todos os membros da minha família? Né? Aí a gente vai modificando. Porque é interessante demais, né, as conversas, principalmente com as pessoas que estão no final das suas jornadas no corpo físico, né? Aquelas pessoas que estão já no limiar da passagem ali, né? Elas sempre têm lamentos, né? Se eu pudesse, eu valorizava mais o tempo com a minha família, se eu pudesse, eu teria feito mais isso do que aquilo, teria me dedicado mais em casa, não teria corrido atrás de tantas coisas materiais para ter passado mais tempo, teria aproveitado melhor a infância do meu filho quando era pequeno, e assim por sequência. Aí você vê assim, né? De repente a mente desperta para que as coisas que realmente são importantes estão baseadas na convivência, não nas posses, né? E a família que mostra isso tudo, é a família que lhe dá todas essas condições, né? E a gente deve buscar. Aí nós temos um outro item da família, e aquelas crianças que nascem sem famílias, né? Órfãos, né? Aqueles que são enjeitados. Como é que é a situação familiar para alguém que nasce sem família, né? Então, dentro do Espiritismo, nós sabemos que nada é por acaso, né? Então, isso, dependendo da necessidade da criança, do espírito, né? Porque não é uma criança, é um espírito antigo, né? Todos nós somos. Dependendo da necessidade, o cenário vai se mostrar mais difícil. Às vezes, o começo da vida, da encarnação de um espírito nessas situações, demonstra dificuldades e coloca problemas, né, que para aquela mente eram necessário para fortalecer dentro de si mesmo uma valoração maior para aquilo que um dia talvez não tenha sabido dar valor. Entende? A gente tem aquele costume de dizer, né, ditado popular inclusive, né, que a gente só dá valor àquilo quando nós perdemos, né? O processo do aprendizado que um espírito passa quando ele é órfão, né, é muito doloroso, é muito difícil. Agora, quando ele supera esse início difícil da sua jornada, né, ele desenvolve valores enormes, né, com relação ao próprio núcleo familiar. Ele fica capaz, ele fica aberto a formar novas famílias com muito mais intensidade, dá valor à convivência, né, dá valor aos irmãos, né, dá valor às coisas, modifica o contexto. Então, às vezes a gente acha, isso é castigo, né? Não, não é castigo. Às vezes nós necessitamos de experiências difíceis como essa para trazer para dentro de nós mesmos novos valores, porque quando a vida era comum, nós não conseguíamos dar valor e a gente não percebe. Então, nesse processo, nós mesmos nos voluntariamos para nascermos em situações onde essas dificuldades fazem mais presentes. Por isso que a gente diz que o nosso mundo é um mundo de provas e expiações ainda, infelizmente, né? Às vezes a gente precisa passar por dificuldades no corpo físico para poder realmente entender e dar valor a determinadas situações, né? É evidente que tudo que é baseado na lei divina por Deus é baseado no amor.
E o amor não prevê sofrimento para ninguém. Ninguém quer filho sofrendo, ninguém quer ninguém sofrendo. Mas às vezes nós mesmos nos colocamos nessas situações porque a gente não consegue seguir sem um choque de realidade, sem um tranco, e a gente tem pressa, de novo, a pressa que a gente falou agora há pouco, né? A gente tem pressa. Aí eu entendo que para que eu entenda isso de uma forma melhor, eu preciso de um choque mais forte. E aí me voluntario para uma existência onde as minhas provações são intensas, né? Por quê? Porque eu estou com pressa de crescer, né? Eu quero acelerar esse processo e as dificuldades vêm. E uma das outras leis, além da lei do amor, né, na criação, é a lei do livre-arbítrio. O livre-arbítrio nosso é sempre respeitado. Então, tudo aquilo que eu quero para mim, acontece. Tudo aquilo que eu realmente desejo para mim, vem, porque é o meu livre-arbítrio. Se eu peço uma existência com dificuldades, ela virá. Eu vou nascer nesse cenário, esse cenário se faz, porque eu pedi. Se eu entendo que é isso mesmo que eu preciso vivenciar para crescer, isso acontece. Agora, não é obrigado, né? A gente pode aprender por amor ou pela dor, né? Já está dito na doutrina, né? Você tem as opções. E o que é aprender pelo amor? Aprender pelo amor é aprender percebendo, é aprender convivendo, é aprender auxiliando aquele que está em dificuldade. Aí você está aprendendo, porque você está convivendo com o drama, com o sofrimento do outro, mas você está auxiliando e você está aprendendo, trazendo para dentro de você. E se você faz assim e aprende, você não precisaria de uma experiência traumática, de uma experiência difícil para estar aprendendo a mesma situação, não é? É essa mudança que o Cristo veio trazer há 2000 anos atrás, né? Quando ele veio trazer a lei do amor na Boa Nova, era justamente para isso, para que a gente se libertasse disso. A gente não precisa aprender pelo castigo, pelo sofrimento, pela dor. A gente aprende pelo amor. E o exercício de aprender pelo amor é através da caridade. E as famílias, novamente, são a base disso. É ali que você tem no seio familiar a formação. Você, às vezes, por caridade, está auxiliando aquele espírito em maior dificuldade, em maior dificuldade de crescimento mesmo, de entendimento. Ele vem para a sua família, você, por caridade, o traz e o ensina, o educa, o modifica, né? E assim a gente vai crescendo todos juntos no mesmo caminho. Essa é uma das visões, né, do Espiritismo sobre a família, é um dos momentos de maior importância, né, para o nosso crescimento íntimo, e eu espero que eu possa ter trazido de uma forma clara para vocês a importância da família no seio espírita. Então nós vamos aproveitando agora o momento, vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele por esse momento de estarmos juntos aqui, discutindo um pouco mais sobre o Evangelho, discutindo um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, entendendo como funcionam os mecanismos da nossa alma, do nosso crescimento espiritual e moral. Pedimos que tenhamos força e coragem, nos auxiliem nisso, para colocar em prática toda essa teoria que nós vemos estudando e aprendendo, trabalhando assim no exercício pleno da caridade, do auxílio ao próximo, desenvolvendo de fato a vontade de aprender através do amor, sem mais dor, nos tornando assim aptos para o mundo de regeneração que se abre, superando provas e expiações. Que assim seja, graças a Deus.